Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quarta-feira, dia 21 de outubro, nós estamos no intervalo do alimento diário com o livro O Coração da Bíblia. Nós estamos na quarta semana. Nessa quarta semana nós estamos lendo parte do capítulo 5, Lavoura de Deus e Edifício de Deus, e todo o capítulo 6, A Ressurreição. Ó Senhor Jesus, o Senhor ele quer realmente trazer para nós esse conceito a respeito da ressurreição. Senhor Jesus, né? Sem a ressurreição nós não existiríamos. Senhor Jesus, tudo aquilo que Cristo fez, ele passou pela morte, ó Senhor Jesus, para nos dar um caminho para Deus. Mas o que realmente habilitou esse caminho foi a sua ressurreição. A ressurreição de Cristo mostrou que ele foi aprovado por Deus e também ele se tornou o Espírito que dá vida para nos conduzir em todas as coisas. O homem precisa da direção de Deus, mas enquanto o homem recebe uma direção de Deus exterior, o homem não é muito capaz de fazer tanta coisa. Mas quando essa direção é interior, Senhor Jesus, vem pela transformação de vida e uma vida de ressurreição, aí sim faz toda a diferença. E é isso que o Senhor ele quer que a gente entenda. Nós precisamos agir sempre no princípio de ressurreição, sempre no princípio de uma vida nova, uma vida que vem de Deus. Ó Senhor Jesus. No dia de hoje nós vamos ler da página 91, que é o início do capítulo 6, o título A Ressurreição, até o final do subtítulo, A Graça que Trabalha Conosco, na página 94. Ó Senhor Jesus. Ler com oração, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ó Senhor Jesus. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o livro. O título de hoje, A Ressurreição. Ó Senhor Jesus. No capítulo anterior, vimos que o desfrute de Cristo como bebida e comida, nos livra das preferências e culmina na edificação da igreja. Em 1 Coríntios 3, vimos que a lavoura, algo repleto de vida, é para o edifício de Deus. Em Gênesis 2, temos o rio que sai do Éden, segue fluindo por toda a Bíblia, produzindo materiais para edificação e termina com uma cidade edificada, a Nova Jerusalém. Ó Senhor Jesus! Neste capítulo, trataremos de um aspecto extremamente importante para a fundamentação de nossa vida cristã, de nossa fé, a importância da ressurreição. Ó Senhor Jesus. Subtítulo: A ressurreição gerou uma igreja prevalecente. Ó Senhor Jesus. A motivação do apóstolo Paulo para falar sobre a ressurreição foi certamente porque alguns irmãos da igreja em Corinto tinham dúvida a respeito disso. Preocupado com esse assunto, o apóstolo mostrou-lhes que a ressurreição é parte crucial do plano de Deus, de sua economia neotestamentária. Se tirarmos a ressurreição da vida cristã, não haverá mais nada. Se existimos espiritualmente, é por causa da ressurreição de Cristo. Ó Senhor Jesus! Após viver o humano perfeito de Jesus, ele foi à cruz e morreu por nós e pelos nossos pecados. Sua morte na cruz pôs fim a todos os itens negativos do universo, tais como o pecado, os pecados, Satanás, o mundo, a velha criação, o velho homem, as ordenanças, o ego e a carne. Quão eficaz foi a morte de Cristo! Ó Senhor Jesus! Ao terceiro dia, o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. Em seguida, ele foi elevado aos céus, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Assentou-se à direita do Pai e foi glorificado. Cristo se tornou o Espírito que dá vida, para entrar no que nele crer e invocar o seu nome de todo o coração. Ó Senhor Jesus! A igreja, que é composta dos que creem, foi produzida na ressurreição de Cristo. Por consequência, estamos acima de todas as coisas negativas, principados, potestades, pecado, pecados, Satanás, mundo, velha criação, velho homem, ordenanças, ego e carne.
Logo, a igreja já nasceu vitoriosa. Ó Senhor Jesus. Isso nos deve encorajar, principalmente quando participamos da reunião da ceia do Senhor. Nesse tipo de reunião, nossa postura não pode ser a de um derrotado. Depois de ter conhecimento de tudo o que Cristo passou e fez para gerar a igreja, nossas orações nessa reunião não podem limitar-se à confissão de pecados ou concentrar-se apenas nela. Não. Esse é um momento de vitória. Devemos celebrar uma festa ao Senhor com o coração cheio de alegria. E o teor das nossas orações deve ser: Senhor Jesus, Tu venceste a morte, Tu venceste tudo, e ainda do Teu lado saiu sangue e água. O sangue para a nossa redenção e a água para nos dar vida. Aleluia! E Tu nos colocaste numa posição de vitória. Estamos assentados contigo, acima de todas as coisas negativas do universo. Amém. Com uma postura assim, individual e coletivamente, seremos vitoriosos. E a oração da igreja será prevalecente. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Subtítulo: Testemunhas oculares da ressurreição. Ó Senhor Jesus. Agora, temos um bom fundamento para dar início ao nosso desfrute do capítulo 15 de 1 Coríntios. No versículo 1, lemos: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Graças ao Senhor pelo evangelho que nos foi anunciado. Esse evangelho não é somente da graça, o qual pelo perdão de pecados livra o homem da condenação eterna, o lago de fogo. Inclui ainda nosso crescimento de vida, tendo Cristo como a vida que devemos manifestar e a igreja como o nosso viver. Ó Senhor Jesus. No versículo 2 lemos: Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. A melhor tradução da parte inicial desse versículo é: por ele também estamos sendo salvos. Querido leitor, você creu em vão? Certamente não. Em minha experiência pessoal, quando criei, tinha total convicção no Senhor pela fé. Entretanto, precisamos perseverar para continuarmos sendo salvos. Ó Senhor Jesus. Continuando, nos versículos 3 e 4 temos: Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras. Quando diz segundo as Escrituras, é para que creiamos com fé em toda a palavra de Deus. Nossa fé não se baseia na opinião de um ou no ponto de vista de outro, mas está baseada e focada na palavra. A ressurreição, portanto, não é diferente. Nós a acolhemos pela fé na palavra de Deus. Ó Senhor Jesus. Entre os versículos 5 e 9, Paulo descreve que a ressurreição foi testemunhada, primeiramente por Pedro e em seguida pelos 12 apóstolos, depois por mais de 500 irmãos e finalmente por Paulo, que se considerou o menor dentre os apóstolos e nascido fora de tempo. Nessa descrição, vemos a humildade de Paulo, por ter sido um perseguidor da igreja, daqueles que invocavam o nome do Senhor. Ele não se considerava digno de merecer a aparição do Cristo ressurreto. No entanto, sob o prisma do arranjo divino, o Senhor o alcançou para levar adiante seu ministério. Ó Senhor Jesus. Subtítulo: A graça que trabalha conosco. Ó Senhor Jesus. Em 1 Coríntios 15, 10 lemos: Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Embora Paulo tenha se considerado o menor dos apóstolos, conforme o versículo anterior, e o menor de todos os santos, ele atribuía o que era a ação da graça de Deus em sua vida. Isso também se aplica a nós, uma vez que nossa utilidade para Deus é consequência da sua graça. A graça veio depois da ressurreição de Cristo. Ele que a trouxe para nós. Ó Senhor Jesus. Cabe ainda destacar no versículo 10 que a graça não pode tornar-se vã. Se formos sinceros com nós mesmos, admitiremos que o Senhor nos tem dado graça.
Essa graça, porém, não deve tornar-se vã. Se, contudo, ela tem se tornado vã, temos de nos arrepender e reconhecer que a graça nos foi outorgada para ser operada em nós e por nós. Ó Senhor Jesus! Ainda no versículo 10 de 1 Coríntios 15 vemos: antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Paulo, o menor dos apóstolos, o menor de todos os santos, que viu o Senhor depois de todos os demais, disse que trabalhou muito mais do que todos eles. Aqui, todos eles são os apóstolos que estavam à frente dele. Paulo, entretanto, continuou a frase e concluiu humildemente: todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Sem a graça, Paulo não poderia ser útil ao Senhor. Sem a graça, ele jamais poderia trabalhar. Ó Senhor Jesus! Há 2 versículos no livro de Gálatas que são muito pertinentes a esse assunto. No capítulo 2, versículos 20 e 21 lemos: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Se combinarmos os 2 textos acima, de 1 Coríntios e Gálatas, tenhamos o seguinte: logo, já não sou eu quem vive, mas a graça vive em mim. Em outras palavras, a graça vivendo em nós é o mesmo que Cristo vivendo em nós. Ó Senhor Jesus! Além disso, o texto de Gálatas também mostra que não podemos anular a graça de Deus. Quanto mais graça experimentarmos, mais úteis seremos para Deus. Querido leitor, não tenha medo e não pense que você não é capaz de enfrentar as adversidades. Somente pela graça que vem do Senhor é que conseguimos passar por situações adversas sem murmurar. Lembre-se, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Mais uma vez a gente vê aqui no livro mostrando para nós que é tudo por uma questão de graça. É tudo por uma questão do Senhor em nós. O que é a graça? A graça é Deus dar para nós o seu Filho gratuitamente. A gente não fez nada, a gente não é merecedor. Ah, mas fulano é muito inteligente, muito capaz, muito isso, muito aquilo. Como eu já compartilhei aqui várias vezes, se parar de desfrutar, acaba tudo. Inteligência, eloquência, argumentos podem até produzir alguma coisa, mas não produz a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, não produz algo para nós que realmente nos fundamenta, algo que realmente nos estrutura diante de Deus. Ó Senhor Jesus, se você estiver num lugar onde todo mundo é claramente contra Deus, e você está ali, e as pessoas ficam sabendo que você é cristão, e começam a ir contra você, o que vai te levar a prevalecer? Será que você vai fazer igual o Pedro? Não sou cristão não, se enganou. Ó Senhor Jesus, tem nada a ver com esse povo não, nunca nem vi. Ó Senhor Jesus, mas o Senhor realmente está mostrando para nós, eu preciso ter um testemunho prevalecente, e isso é através da graça. E como ele mostrou, a graça é Cristo. Ó Senhor Jesus, o versículo que a gente leu e orou, logo já não sou quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, não é viver na carne, mostrando esse viver que agora eu tenho, o viver que todo mundo está vendo. Ó Senhor Jesus, eu vivo pela fé, aí isso aqui o irmão já mostrou para a gente no livro, não é a fé no Filho de Deus, mas a fé do Filho de Deus. Ele tem a fé, ele é a fé, e ele quer transmitir a si mesmo como uma fé para dentro de nós. Por isso eu preciso crer na palavra. A gente vê aqui no livro, Senhor, quando ele fala, foi tudo feito segundo as Escrituras, é para a gente perceber que tudo na palavra foi cumprido e está se cumprindo. Mas eu preciso ler a palavra com discernimento. Ó Senhor Jesus. Por isso ele quer mostrar para nós hoje a importância da ressurreição. A gente vai ler durante todo esse capítulo, até o final de semana, já é o finalzinho do livro, a gente vai ver a respeito da ressurreição, a importância disso. Eu aprendi esse princípio no início da vida da igreja. A gente precisa do operar da morte para ter o operar da ressurreição. Eu tenho a minha habilidade, eu aprendi a fazer isso aqui e tal, mas eu preciso pegar hoje essa habilidade e vivê-la, fazê-la em ressurreição. Antes eu fazia do meu jeito, do jeito que eu queria, para o fim que eu desejava. Hoje eu faço a mesma coisa, só que é para Cristo, do jeito de Cristo,
para o fim que Cristo deseja. Ó Senhor Jesus. Alguns podem ver para mim e falar, irmão, faz isso aqui. Aí desejando um fim para aquilo ali. Mas hoje o que eu faço? Eu vou pegar aquilo ali e vou dar o fim que Cristo deseja. Ó Senhor Jesus, fazer tudo em ressurreição. Até mesmo no trabalho. Né? Quando alguém te pede para fazer algo, Senhor Jesus, você precisa ali fazer o seu melhor. E o seu melhor vai vir através de Cristo. Quando você se entrega ali com amor, com propósito, Senhor Jesus, também querendo dar um testemunho. Né? Hoje o cristão, né, eu sempre falo isso, irmão, como é que eu vou pregar o evangelho no meu trabalho? Não pode e tal. Ó Senhor Jesus, pregar o evangelho é viver. Não é simplesmente falar. Né? E você tem que dar um testemunho fazendo o seu trabalho da melhor maneira possível. Porque as pessoas precisam olhar e falar, aquele ali é cristão. Mas não é você usar como desculpa, eu sou cristão, tenho que pregar o evangelho, não vou trabalhar direito, vou ficar falando a palavra. Não, é dar um testemunho, Senhor, mesmo assim prevalecente. Né? A gente precisa ser esse, que as pessoas podem se aproximar, né? E perceber, olha, tem algo acontecendo na minha vida, está fora do meu controle, eu preciso de Deus. Mas como que eu vou me achegar a Deus? Olha, tem aquela pessoa ali, ele tem um viver cristão, eu posso ir diante dele que ele vai me ajudar a me aproximar de Deus. Isso está mostrando para nós, essa é a vida de ressurreição. Hoje a gente precisa olhar para Cristo. Cristo é que nos aproxima de Deus. Nós precisamos ter essa clareza. Cristo morreu, resolveu o problema do pecado. Senhor Jesus, mas agora eu preciso viver uma vida nova. Né? Ele morreu por nós, para que nós que vivemos, não vivemos para nós mesmos, mas por aquele que por nós morreu e ressuscitou. Ó Senhor Jesus. Né? Ele não ficou na morte. Ele ressuscitou para hoje nos orientar em todas as coisas. Foi tentado em todas as coisas sem pecado. E hoje ele pode se compadecer. Ele pode sofrer junto conosco. Pode se colocar no nosso lugar. Porque ele sabe o que é o sofrimento. Ele sabe o que pode nos aliviar. Ó Senhor, ele sabe a saída para cada situação. Mas eu preciso desfrutar de Cristo como comida e bebida. Sair de todas as preferências, né, Senhor Jesus, para poder realmente gerar a edificação da igreja. Né? E como a gente viu, né, a lavoura veio para nós repleto de vida, para nos transformar no edifício de Deus, para nos transformar em pedras vivas. Essas pedras vivas que produzem a edificação do jeito de Cristo. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, é isso que o Senhor está mostrando para nós. Quando as pessoas olharem para a edificação de Cristo, tem que ver uma só pedra, e não várias pedras encaixadas. Aí o Senhor está mostrando para nós. Não é cada um com o seu tamanho, do seu jeito ali, cheio de rachaduras, cheio de pontas. Não, todos nós vamos ser introduzidos em Cristo, e quando as pessoas olharem vão ver. É uma só pedra. É isso que o Senhor está mostrando para nós. Senhor Jesus. Né? Por isso ele mostrou para nós. Toda a sua riqueza está fluindo desde o início da Bíblia até o final. Começou num jardim, numa lavoura, algo orgânico, e termina num edifício vivo. Senhor Jesus, que também é orgânico, porque é uma cidade edificada. A Nova Jerusalém, que o Senhor traz para nós do céu. Senhor Jesus, com os elementos e com a natureza divina. Ó Senhor Jesus. Por isso mostrou para nós que a igreja começou de forma vitoriosa. Porque ela foi gerada pela vitória de Cristo. A igreja ela é prevalecente, porque aquilo que Cristo fez prevaleceu sobre todo o universo. Ele é o cabeça de todo o universo. Nós precisamos ser agora encabeçados por Ele, para que Ele faça a sua vontade na nossa vida. Nós somos a igreja, nós somos o reino. E o reino tem um rei, e esse rei precisa expressar a sua vontade, cumprir o seu reinado. Isso é através de nós. Nós precisamos ser esses, né, que dão espaço para o Senhor trabalhar. E a vida de ressurreição é crucial. Se tirar a vida de ressurreição, não tem mais nada. Cristo morreu, na sua morte cumpriu todas as exigências de Deus. Na sua ressurreição, ele foi aprovado por Deus e foi dado a nós. Por isso que nós somos o corpo de Cristo. Ele nos ungiu, ele nos preparou. Ele é que vai cumprir todas as coisas em nós. Não somos nós, mas a graça de Deus em nós, ou seja, Cristo em nós. Ó Senhor Jesus. Por isso mostrou para nós aqui que a gente precisa ter esse viver em ressurreição. Na sua morte, ele lidou com tudo que é negativo. Pecado, pecados. Né? Existe o pecado, né? Senhor Jesus, que é a expressão. Existem os pecados, né? Que é o realizar dessa expressão. É o pecado sendo expressão na nossa vida. São coisas que a gente comete. Né? Os erros, aquilo que nos afasta de Deus, é o pecado tomando expressão.
Então dentro de nós existe o pecado. Mas se eu estiver em Deus, eu não vou cometer os pecados, eu não vou expressar o pecado. Ó Senhor Jesus, né? Tem Satanás, o mundo, a velha criação, o velho homem, as ordenanças, o ego e a carne. As ordenanças são o meu próprio jeito, né? O meu ego, né? Aquilo que eu valorizo mais que os outros, não, eu sou melhor e tal. E a carne, né? Que está ali, né? Com seus desejos, suas paixões, né? Senhor Jesus, querendo fazer as coisas dela ali. Mas eu preciso fazer o quê? Viver no Espírito. Se eu viver no Espírito, jamais vou satisfazer, né, a concupiscência da carne. Não vou satisfazer o desejo da carne, mas vou viver diante do Senhor. Óbvio que a gente é humano, a gente erra, a gente peca, a gente não vai viver pecando. Pecado tem que ser algo esporádico. Né? Estou aqui, está acontecendo uma situação e tal, né? Perdi o foco aqui, acabei me afastando um pouco de Deus. Mas opa, já me arrependi, vamos voltar, volta para Deus. Agora se o momento todo você está ali, né, pensando em pecados, né, situações, fica difícil. Ó Senhor Jesus. Né? E como mostrou para nós, é a vida de ressurreição que nos livra disso tudo. Né? Cristo ele resolveu tudo isso na cruz. Mas é um viver de ressurreição. É um viver após experimentar a morte na cruz. É que vai realmente nos levar adiante. Se eu não experimento a morte do meu ser na cruz, eu não experimento a ressurreição. Eu fico ainda embolado com os pecados. Por isso mostrou para nós aqui, quando a gente vai diante da ceia do Senhor, lembrar da morte do Senhor, lembrar de toda a redenção de Cristo, não posso chegar lá como um derrotado, ficar ali orando, vendo, né, as coisas do pecado, isso e aquilo. Não, mas é para ver que Deus me deu a saída. Senhor, Ele me colocou na igreja. Se eu não estivesse na igreja, se eu não estivesse diante do Senhor, ó Senhor Jesus, não tinha saída, né, não tinha como vencer. Mas nós somos a igreja. Nós somos para Deus. Não somos indivíduo, cada um na sua casa, cada um nos seus problemas. Não, nós temos um foco, nós temos um corpo, nós temos um fluir. Nós temos um nutrir da vida. Então eu não posso fazer as coisas de qualquer jeito. O nosso velho homem ele é individual. Eu quero fazer a minha coisa do meu jeito, do jeito que é melhor para mim. Mas o novo homem em Cristo é um homem coletivo. Mas individualmente também eu preciso vencer. Mas também preciso vencer coletivamente. Por quê? Porque o Senhor entrou em nós. Cristo se tornou o Espírito da vida para entrar em todo aquele que nele crê. Todo aquele que invocar o seu nome, invocar o nome do Senhor de todo o coração. Senhor Jesus, Ele entrou em nós. Ele nos gerou, né, como igreja na sua ressurreição. Senhor Jesus. Na morte Ele resolveu um problema. Para que agora a gente possa nos voltar para a vida de ressurreição. Mas se eu não quero experimentar a morte, eu não vou dar o segundo passo. Né? Não dá para queimar a etapa. Não, eu quero ir direto para a ressurreição. Para ressuscitar tem que morrer. Ó Senhor Jesus, para morrer eu preciso aceitar a cruz, eu preciso aceitar o trabalhar de Deus. Ó Senhor Jesus, né? Ele nos concede a nossa vitória. Né? Para a gente, morrer é derrota. Não, mas morrer em Cristo é vitória. É eliminar tudo aquilo que é contra mim. Senhor Jesus, Deus não é contra mim. O inimigo ele quer nos enganar. Que o desejo de Deus, a vontade de Deus é contra nós. Deus vai te obrigar a fazer isso aqui, vai te obrigar a fazer aquilo ali, você vai perder isso, vai perder aquilo. É tudo mentira. Com o Senhor a gente só vai ganhar, a gente só vai se livrar daquilo que atrapalha. Ó Senhor Jesus, a gente só vai se livrar do peso morto. Coisa que não serve para nada. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. É isso que você está mostrando para nós. Né? Como você vai arrumar uma mala para viajar. Aí você bota várias coisas ali, faz chamada, depois você vê, está pesado demais. Aí quando você vai abrir a mala para ver, tem coisa ali fazendo muito peso que você não colocou ali. É isso que o inimigo faz. Ele te distrai. Você vai colocar isso aqui, Deus, se você fizer isso aqui para Deus, ele vai te atrapalhar. E quando você olha para as coisas de Deus, ele pega e bota algo dentro da sua mala para pesar. Para você carregar aquilo à toa, para fazer esforço à toa. Mas quando você vai diante do Senhor, né, o Senhor permite ali o abrir da mala e você vê, olha, isso aqui não é útil. Você tira. Ó Senhor Jesus, isso aqui também não é útil. Tira. Ó Senhor Jesus, isso que está mostrando para nós. Livrar todo peso morto. Por isso Ele quer fazer de nós, né, como o subtítulo mostrou aqui, testemunhas oculares da ressurreição. Eu preciso ser uma testemunha ocular. Né? Eu crer na Bíblia de modo a perceber, não, isso aqui é real. Isso é verdade. Quando você está no Espírito, Deus confirma para você a palavra de tal maneira que é como se você estivesse lá. Aconteceu, sei lá, 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, não sei. Mas a palavra de Deus, através do Espírito, veio para mim de tal maneira
que é como se eu tivesse visto com meus próprios olhos. Ó Senhor Jesus, por isso eu creio. Mas a Bíblia ainda mostra para nós, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Então tudo é uma questão do crer, tudo é uma questão do operar da fé em nós, tudo é uma questão do dispensar de Deus para cada um de nós. Ó Senhor Jesus, por isso está mostrando para nós, é tudo pela graça. Ó Senhor Jesus, temos o Evangelho da Graça que nos mostra o perdão dos pecados, livrou o homem da condenação do lago de fogo, mas também tem o reino. A graça visa nos levar para o reino, onde a gente vê Cristo como vida, onde a gente vê que a gente tem que manifestar a vida de Deus, e a igreja não é um lugar, mas um viver, uma esfera onde Deus está atuando em mim, onde Deus está me transformando. Ó Senhor Jesus, e é assim que a gente toma posse da verdadeira vida. A nossa vida está oculta em Deus. Eu preciso me aproximar de Deus, eu preciso ir diante dele, e ele vai mostrar o que é viver. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, o Senhor mostrou para nós que a gente tem que crer e não pode crer em vão. Senhor Jesus, a gente precisa realmente ir diante do Senhor, que ele vai vir confirmando a nossa fé, vai nos dando experiência. E como mostrou aqui, por ele também estamos sendo salvos, é um processo contínuo. Eu fui salvo de uma vez por todas, quando eu criei, eu fui salvo no meu espírito. Mas a salvação é uma experiência contínua. Ser salvo na minha alma, deixando o velho homem, o ego, os pecados, o pecado, o mundo, tudo aquilo que é negativo para trás, tirando da minha mala tudo aquilo que não presta. Ó Senhor Jesus, experimentando Cristo que quer nos dar experiência com Ele. Isso faz toda a diferença. Não é uma palavra teórica, Senhor Jesus, mas é uma palavra prática, que Ele quer trazer para nós, quer trazer para a nossa vida, para o nosso viver. Ó Senhor Jesus, Ele vai nos dando uma experiência contínua de salvação. Eu preciso aproveitar cada experiência dela e crer no Senhor. Quando aqui Paulo mostrou para nós, como eu falei no início, segundo as Escrituras, é porque a gente crê com fé na palavra de Deus. Toda a palavra de Deus é real, mas o inimigo quer que a gente dê crédito à mentira, para que a gente creia na mentira dele e não creia na verdade. Para que a gente receba o peso do inimigo e não seja livrado das coisas inúteis pela fé, pela leveza que Deus traz para nós. Ó Senhor Jesus, é isso que Deus está mostrando para nós. A nossa fé não está baseada na opinião, num ponto de vista, mas baseada e focada na palavra. Mas uma palavra com discernimento, com realidade. Uma palavra que traz para nós a vida de ressurreição. Uma nova vida em Deus. A gente percebe que é algo diferente. Por isso a gente tem que exercitar o Espírito. Senhor Jesus, para que o próprio Espírito venha testificando conosco a verdade. Testificando conosco aquilo que é de Deus. Aquilo que realmente vai transformar a nossa vida. E vai nos ajudar a acolher pela fé a palavra de Deus. Tornar a palavra no nosso viver. Tornar a palavra em algo real para nós. Deus ele quer trazer, ele quer trazer para nós a transformação das coisas que não existem em algo real. Deus quer trazer para a nossa realidade, Ele quer trazer a sua própria substância, o seu próprio ser para a nossa vida. Isso vem pela fé. Senhor Jesus, a gente precisa crer, a gente precisa tornar real, crendo na palavra de Deus. O mundo, ele quer tirar a nossa fé, ele quer tirar a nossa base, quer tirar a nossa referência. Mas nós precisamos nos manter como os da fé, como aqueles que vão sempre diante do Senhor. Por isso a gente não pode dar espaço. Ó Senhor Jesus, é como Paulo falou, pela graça de Deus eu sou o que sou. Alguns podem dizer, você não é nada, você não é ninguém. Olha, eu sou aquilo que Deus falou para eu ser e pronto. Ó Senhor Jesus, para alguns eu posso não ser nada, para outros posso ser um amigo, posso ser um conselheiro, posso ser aquilo que Deus determinou para ele que eu sou. Então eu preciso fazer o quê? Viver no Espírito. Somente fluindo o Espírito eu vou conseguir ser aquilo que Deus deseja que eu seja. Aquilo que Deus precisa que eu seja. Ó Senhor Jesus, ser aquele que transmite vida, material para edificação, material para transformar a vida dos outros, ser transformado. Então Deus ele quer operar em nós e por meio de nós. Ó Senhor Jesus, é diferente, tem algo que Deus quer falar para mim, para me transformar, para me dar realidade. E tem coisas que Deus quer falar através de mim. Às vezes Deus vai falar através da minha vida sem eu ter que abrir a boca. Ó Senhor Jesus, é com testemunho, é com viver, é com uma atitude. Senhor Jesus, aí as pessoas vão ganhar. A gente ganha, pessoas ganham certas situações sem nem abrir a boca. Senhor Jesus, eu já ganhei discussões sem falar um A.
Ó Senhor Jesus, só indo diante do Senhor, só ficando ali em silêncio, né? A própria pessoa chegou ali, falou, depois o próprio Senhor mostrou para todo mundo que não era por ali. Eu não precisei abrir a boca para nada. Ó Senhor Jesus, o próprio Senhor levantou na minha defesa. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, é isso que o Senhor está mostrando para nós. Existe um operar da graça, né, que é em nós e que é por meio de nós, né? Existe um operar que é interior, ninguém está vendo. É Cristo na sua vida, é você e Deus. Você precisa ir diante do Senhor, ver, Senhor, o Senhor tem operado em minha vida ou tudo isso está se tornando vão? Se está se tornando vão, Senhor, eu quero me arrepender, eu quero reconhecer o operar da graça. Deus me deu a graça. Deus, ele autorizou, né? Ele foi lá e outorgou a graça, ele foi lá e preparou tudo com um objetivo. Tudo que Deus faz tem um objetivo, não é em vão. Ó Senhor Jesus, eu quero isso operar na minha vida. Eu preciso admitir, né, diante do Senhor, né, que é tudo pela graça. Você pode falar, não, porque o fulano é isso, fulano é aquilo, ele é muito bom. Isso. Não, é tudo pela graça. É tudo próprio. Se a gente não exercitar o Espírito, não ganha nada, não produz nada. Ó Senhor Jesus. Mas ele mostrou, né, que tudo é com a graça, tudo é com Cristo. Não eu, mas a graça de Deus comigo. E como ele leu aqui, né, já não sou eu quem vive, mas a graça vive em mim. Porque a graça é Cristo. É Cristo sendo expresso. O que a gente precisa mais hoje, né, é levar para que as pessoas vejam Cristo. Vejam o Cristo que está em nós. Né, que desperta o Cristo que está dentro dele. É isso que o Senhor, ele quer de cada um de nós. Vamos viver diante dele, ter mais experiência com a graça, experimentar mais a graça, mais o operar da graça, o operar de Cristo. Esse Cristo se manifesta e também se revela para o Cristo interior, né, de cada irmão. Né? É uma vida compatível, né, com o Cristo interior de cada um. Que o Senhor realmente nos leve, né, a ser esses que vivem nele, né, vivem através dele, né, e também levam outros a reagir, né, a operar a graça em cada um. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.